E vino a mim a palavra do Senhor, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo e diles: si yo traigo una espada sobre un país, e la gente del país toma a un sentinela de entre ellos, e se de entre ellos, e lo pone de sentinela. Que era um sentinela? Era um vigilante. Em tempos bíblicos era el atalaya, aquele que dava na torre mais alta da muralha, e ele levava com ele uma trompeta. Então, se essa pessoa que era colocada na muralha, ela era responsável por toda a cidade. El atalaya não podia dormir, ele não podia sair de aí. El atalaya, ele tinha que levar uma cubeta, um balde, porque quando ele tivesse gana de urinar, ele tinha que urinar aí. Ele não podia barrar a muralha, não, ele tinha que quedar aí. Ele tinha que quedar aí. Ele não podia, porque um segundo de descuido, o inimigo poderia aproximar, acercar-se. Então, se el atalaya, ele tinha a responsabilidade de toda uma nação, toda uma cidade. E ele tinha que estar todo o tempo aí, observando. Observando, vendo. E quando ele viera o menor peligro, ele tinha que tocar a trompeta com toda a sua força para que toda a cidade se protegera, para que todas as pessoas se salvaram. Era o dever do sentinela, ou do atalaya, ou do vigilante. Era o dever dele, era a responsabilidade dele. Aí ele disse: e este vê venir a espada sobre o país, e toca a trompeta, e advierte ao pueblo, e el que oye o sonido de la trompeta, não se dá por advertido, e vem uma espada e se lo lleva. Leia, por favor. Sobre sua própria cabeça. O sentinela cumpriu com seu dever. Ele tocou. Mas a persona, isso é pouco caso. A persona passou por desapercebida. Então, a espada lá tocou, ela se murió, mas a sangre de ela será sobre sua própria cabeça. O sentinela não tem responsabilidade. Oyó o sonido de la trompeta, pero não se deu por advertido. Su sangre recairá sobre ele. Pero, se hubiera hecho caso, habría salvado sua vida. Pero, se el sentinela, ou el atalaya, vê venir la espada e não toca la trompeta, e el pueblo não é advertido, e uma espada viene e se lleva a uno de entre ellos, ele será levado por sua iniquidade, pero eu demandaré su sangre de quem? De la mano del atalaya, de la mano del sentinela. Então se vê a responsabilidade que havia sobre os ombros de esse sentinela. De ele dependia que as pessoas vivessem ou muriessem. Então sobre ele estava esse peso, por isso ele não podia descuidar, por isso ele não podia distrair-se, por isso ele não podia perder tempo com tonterias. Ele tinha que estar aí todo o tempo vigilante para proteger a seu pueblo, a sua cidade. Aí Deus digo assim: e a ti, hijo de hombre, te he puesto por sentinela de quê? Então, se mira-me a mim, por favor. Cada um de nós, em el momento que conhecemos a Jesus, em el momento que tuvimos
Nuestra salvação, nós fomos elegidos por Jesus para ser um sentinela, um atalaya. Todos nós. Um dos problemas da igreja de los dias de hoje é que as pessoas, elas colocam toda a responsabilidade em cima do pastor que se las arregle. Ele é o pastor. Então, ele que predique, ele que hable, ele que haga. E a pessoa, não, eu vou à igreja, eu oro, eu já dou minhas ofrendas, já dou meus dízimos e ponto, já estou cumprindo com meu dever. Essa é a situação da igreja de uma maneira geral. As pessoas estão completamente descompromissadas com esse assunto, porque elas estão vendo o cristianismo como uma coisa social, uma coisa sem responsabilidades. Que eu venho, tenho que receber as bendições, o pastor tem que orar por mim, me ensina a palavra, eu dou minhas ofrendas e ponto, já estou cumprindo com minha obrigação. Mas não. A pessoa está completamente equivocada. Porque todo cristiano, ele é um atalaya. Todo cristiano. Não importa se é jovem, se é velho, se é grande, se é menor, não importa. Todas as pessoas que se conviertem a Jesus, todos nós que entregamos nossa vida a Jesus, nós temos que ser atalayas. Em el caso de Ezequiel, ele foi posto por atalaia sobre a casa de Israel. Coloque o versículo. Te he puesto por sentinela de la casa de Israel. De Israel. A responsabilidade dele era na casa de Israel. Ele não estava responsável por el Egipto, ele não estava responsável por la Síria, ele não estava responsável por o Líbano. A responsabilidade dele era Israel. E a sua? Qual é? Qual é a sua? Ele foi posto sobre toda a casa de Israel. E você? Qual é sua casa de Israel? Aonde você tem que ser o sentinela? Aí, seu vecino. Você é o sentinela desse vecino. Você é uma maestra, o bispo, eu sou maestra. Você é a sentinela aí na escola. O bispo, sou enfermeira. Você é a sentinela aí nesse hospital. Você é médica, médico. Você é sentinela aí, em seu consultório. E nesse hospital, você é um sentinela. Você é um empresário. Então, você é sentinela para os outros empresários com quem você se relaciona. É sua obrigação, é seu dever. Há lugares que eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Porque não tenho como, mas você chega. Você de pronto vai viver, você vive em um condomínio cerrado. Eu não vou conseguir entrar nesse condomínio, mas você está dentro do condomínio. Então, você é o sentinela dentro desse condomínio. Você mora em um edifício, vive em um edifício, que eu não tenho como entrar aí. Mas você entra, porque você é morador de aí. Você é o sentinela deste edifício. Você é o sentinela aí. Cada persona, em seu lugar, em sua área, ela passa a ser um sentinela. Eu sou o sentinela aqui, sou no programa de televisão. Eu sou o sentinela, eu tenho que estar continuamente anunciando. Porque se você vir aqui e eu não hablo para você sobre salvação, sobre vida eterna, sobre que Jesus está volvendo, seu sangue vai cair sobre minha cabeça.
E eu não estou disposto a pagar um preço de tantas cabeças. São muitas cabeças, muita sangre. Então, se você, quando venga aqui, você vai escutar que eu hablo, você tem que entregar a sua vida a Jesus, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ser fiel a Jesus, você tem que... Ou não é assim? Teve a senhora que buscou o bispo Edson e disse para ele, já não vou vir mais na igreja, porque eles estão falando muito sobre perdão, que tem que perdonar, e eu não quero perdonar, eu prefiro ir para o inferno, eu não perdono. Não é nosso problema. Eu vou dar conta da sangre de ella. Não, porque eu lhe dije, ela não quis. Então, o sentinela, ele não tem a obrigação de trazer todas as pessoas para a igreja, porque não vamos a conseguir. Mas o sentinela, ele tem a obrigação de tocar a trompeta. Coloque o versículo. Te puesto por sentinela de la casa de Israel. Oirás, pois, a palavra de mi boca, e les advertirás de mi parte. Quando eu diga al impío, certamente morirás, se tu não hablas para advertir al impío de su caminho, esse impío morirá por sua iniquidade, pero eu demandarei su sangre de quê? Pensa comigo. Imagine-se. Você tem aí um companheiro de trabalho, uma companheira de trabalho. Você tem aí um vecino. Você está aí na escola, na universidade, e nesse hospital, e nessa junta de empresários, de negócios. Você está já no tianguis, você trabalha e tem um posto no tianguis. O tianguis é sua. Você é o sentinela no tianguis. Agora você se imagina, você está aí vendo as pessoas, conversa com as pessoas, buenos dias, boas noites, e amanhã você chega a esse lugar e lhe diz assim, fulana, se acorda de fulano? Sim, aqui do posto ao lado. Se suicidou. Que é isso? Ele se matou. E a pergunta que eu hago é: a sangre dele, de quem será? A quem será cobrada a sangre dele? Não pense que você vai dizer assim, não, pero es que não tenho nada a ver. Tem muito que ver. Você está aí no bufete de abogados. Você está dentro de abogados aí. E você pensa assim, não, os abogados são gente muito... Não tem problemas. Há vários abogados que se suicidam, há vários abogados que são viciados, drogados, alcoólicos. E se eles se morrem? Quem era o sentinela aí dentro desse bufete, desse despacho de abogados ou de contadores? Ou quem era? Quem era? Você pode estar trabalhando, o bispo de Olímpio Casas. Você é o ataládia de la patrona. Imagina você amanhã chega ao trabalho e descobre que a patrona morreu. A pergunta é: você tocou a trompeta para ela? Ou você foi omisso? Por vergonha. Não é que não vão aceitar, eles são ricos e não vão aceitar. Isso não é seu problema. Se eles vão aceitar ou não, não é seu problema, não é meu problema. Esse é problema de eles. Pero eu tenho que tocar a trompeta. Se me hago entender ou não? Eu estou todos os dias na televisão. Todos os dias. Tenho um promédio de 1 milhão de pessoas que me veem diariamente. Estou tocando a trompeta. Amanhã essas pessoas não vão poder dizer, é que eu não sabia que Jesus salvava, eu não sabia que Jesus transformava, eu nunca escutei. Não, mentira. A ver, te vou mostrar aqui. Tu sentado frente ao televisor, está já mi servo hablando, e tu te hacías pelo sordo. Não sei se me estou fazendo entender. Então, o ataládia
ele não tem que preocupar-se se as pessoas vão aceitar ou não. Se a pessoa vai criticar, se vai burlar, me vai chamar de bobo, de fanático, vai dizer que eu sou um tarado, de que eu estou dando dinheiro para pastores e que me estão roubando. Enfim, isso não importa o que eles vão a dizer. O que eu não posso é ser omisso. Você disse a palavra omisso? Eu não posso ser omisso. Eu não posso simplesmente dizer a ser como Pilatos, não? Não, ele tinha a autoridade para impedir que crucificassem a Jesus. Ele podia serlo. Mas ele simplesmente não tenho a culpa de sangue inocente. Claro que tinha, ele era o governador. Então, nossa obrigação é em nosso mundo, em nossa casa de Israel, nossa obrigação é essa. Aí ele disse no verso 9: pero se tu, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su caminho, e ele não se aparta de su caminho, morirá em sua iniquidade, pero tu habrás librado que? Tu vida. Então, todos nós outros, todos, escutem-me, todos que estamos aqui, todos somos uma atalaia. Todos. Não é só o pastor, o bispo, ou os obreiros, não. Todo cristiano, todo aquele que entregou sua vida a Jesus, todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Vocês são cristianos? São seguidores de Jesus? Entregaram a vida a Jesus? Quem lo hizo? Há gente que nem levanta a mão, não? Porque já querem, não, melhor eu não levanto, porque senão... Não, você também és. Todos somos atalaias. Mas você se deve perguntar: eu estou tocando a trompeta aí em mim? Em meu mundo? Estou tocando a trompeta? Um pastor hoje me mandou um áudio e ele me estava falando. Ele disse: bispo, há uma médica. É médica ou médico? Médico ou doutora? Graças. Graças. Então, há uma doutora que ela vai à igreja e ela se converteu a Jesus. Ela é convertida. E essa doutora, na época da pandemia, ela chegava à igreja, ela chegou à igreja muito feliz, assim, feliz da vida. Por quê? Porque ella contra as regras do hospital, mas ela estava vendo que a pessoa se ia morrer. Ela via. Então, se ela chegava para a pessoa e dizia para a pessoa: senhora, aceita Jesus. Jesus, ele salvará sua alma e tal e tal. E ela agarrava um bacito de água e se a pessoa aceitava, ela echava as gotitas de água na cabeça da pessoa e bautizava a pessoa. E ao outro dia, o paciente fulano morreu. Graças a Deus. E ela chegava à igreja feliz porque ela deu o que nunca salvou tantas almas como na pandemia. A pandemia para ela foi a época que mais ela salvou almas. Porque ela entendeu que ela era um atalaia, um sentinela. Então, ela aproveitou aquele momento de dolor para salvar almas. Ela cumpriu com seu dever. Alguns não aceitaram, não era problema de ela. Então, vocês não têm que ter essa vergonha ou essa timidez. Vou falar, é que a pessoa não vai aceitar, é que a pessoa se vai rir, ou a pessoa vai burlar-se, ou a pessoa me vai maltratar, ou a pessoa... Gente, isso não é justificativa. Imagina se eu for
deixar de predicar o evangelho porque a gente habla mal de mim, porque a gente me chama de ladrão. Mas a mim pouco me importa o que as pessoas vão dizer. Eu tenho consciência ante Deus e vou seguir fazendo o que hago, que é tocar a trompeta. E você tem que fazer o mesmo. Então, não tenha vergonha, não tenha timidez de falar de Jesus, de levar Jesus para as pessoas, de compartilhar seu testemunho, de levar as pessoas a entender que há esperança para eles. O que menos as pessoas têm hoje é esperança. As pessoas estão muito descreídas, elas estão muito desanimadas, até porque as religiões não dão para as pessoas isso. Impõem cargas, impõem mais obrigações às pessoas, mas não lhes dão esperança. E nós outros temos esperança. Me estão compreendendo, sim ou não? Então, não se apene, não seja omisso, não se haga a um lado dessa responsabilidade que você tem como um cristiano. Amém?